Pouco mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo foi crucificado pelo Império Romano. Segundo a fé cristã, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. A vida e morte de Jesus é marcada por muitas polêmicas e enfrentamento a poderosos, o que torna este homem, talvez, o maior revolucionário de todos os tempos. Hoje, aqui no Iconografia da História, vamos falar sobre a morte de Jesus e como o homem mais importante da história ocidental foi executado por encarar homens poderosos que dominavam a política da Judéia. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e eu vim aqui para pedir o like de vocês. O like é um pequeno gesto que vocês fazem que tem um grande retorno para nós. E quanto mais like, mais o nosso vídeo vai para frente e mais a gente consegue produzir e com maior qualidade também. Então, se possível, deixa seu likezinho aí, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Roda a vinheta! Pessoal, antes de entrar no tema, para falar propriamente sobre a história de Jesus Cristo, a gente tem que aqui diferenciar algumas coisas. Primeiro, nós vamos falar tanto de Jesus histórico, que a historiografia conseguiu compreender quem era Jesus por provas e fontes históricas, quanto do simbolismo religioso de Jesus Cristo e sua história segundo os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ao mesclar isso, a gente vai aqui construir essa tese de que Jesus Cristo era um revolucionário. Revolucionário é um homem que afronta o sistema. Bom, dito isso, Jesus nasceu no reino de Israel, que foi conquistado pelos romanos em 63 a.C. A gente sabe que o Império Romano era uma grande civilização que tomava vários lugares e tomou aquela região ali onde fica a Palestina, hoje o Estado de Israel. Com o apoio dos romanos, entra no poder Herodes o Grande, um rei extremamente sanguinário, tratava a população muito mal, empobreceu grande parte da população e o Herodes o Grande morre. E quando Herodes o Grande morre, ele divide o reino de Israel em 3 partes, em 3 regiões. A região do norte era onde ficava a Galileia, a região do meio era onde ficava Samaria e a região sul era onde ficava a Judéia. Por que isso é importante? Porque Jesus vai perambular por essas 3 regiões. Jesus Cristo nasce numa vila pequenininha chamada Nazaré, na Galileia, região norte do que nós chamamos aí de Reino de Israel, que foi dividido em 3. E a Galileia era governada pelo filho mais velho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, que vai aparecer um pouco depois na história de Jesus Cristo aí. Então Jesus nasce na Galileia e Nazaré. Nazaré era considerada uma vila pobre, pequena, de carpinteiros. Inclusive Nazaré foi formado como uma ocupação de terras, porque a Galileia estava crescendo com as obras de Herodes Antipas, o filho do Herodes o Grande, e aí Jesus nasce nessa terra pobre, perto de um centro rico que era a Galileia. É importante destacar que nesse período, a religião da Judéia, do reino de Israel, era o judaísmo, era o povo hebreu. E eles seguiam as escrituras do Torá, que é como se fosse a Bíblia dos judeus. E o Torá, ele tinha as escrituras muito pautadas pelos ensinamentos de Moisés. É importante ressaltar que as escrituras judaicas diziam que um homem viria para salvar toda a população. Esse homem seria o Messias. É importante que a gente diga que outras pessoas vieram antes de Jesus, muitos se auto-intitularam Messias e outros foram intitulados o Messias, o homem que vinha para salvar a população hebraica. No período de Jesus, existia 3 grupos diferentes que interpretavam o Torá, ou as escrituras sagradas judaicas, de formas completamente diferentes, com algumas semelhanças entre si, mas eles são grupos diferentes. Esses 4 grupos chamavam. Primeiro, os fariseus. Os fariseus seriam mais ou menos como se a gente falasse dos fanáticos religiosos, as pessoas que levam as escrituras ao pé da letra. Então, se a escritura fala não coma camarão, os fariseus iam ler e não iriam comer camarão. Fizeram uma leitura mais fechada das escrituras sagradas judaicas. Depois a gente tem os saduceus. Quem que eram os saduceus? Eles eram geralmente os homens mais ricos, mais poderosos e os que elegiam o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma espécie de presidente religioso dos judeus. Então o sumo sacerdote ele era muito importante, mas geralmente os saduceus eles são a casta mais importante, a classe mais importante e rica. E aí a gente tinha 2 outros grupos minoritários que eram os essênios e os zelotas. Historiadores
como por exemplo Reza Aslan, que lançou o livro Zelota, o livro está até aqui, dizem que provavelmente Jesus era um essênio ou um zelota, tá? Ele fazia parte desses dois grupos, até porque o primo de Jesus, que era João Batista, que era muito mais radical, né, que Jesus Cristo, ele era muito mais, vamos dizer, revolucionário, ele era essênio, e a gente imagina que Jesus poderia ser um essênio ou um zelota, porque esses dois grupos, eles eram grupos que eles se batizavam nos rios e depois eles passavam um tempo no deserto para fazer uma espécie de purificação ritualística, e isso a gente achava isso. E outra coisa, que esses dois grupos eram frontalmente contra a ocupação romana no espaço da Judéia, e eles faziam de tudo, inclusive convencimento da população mais pobre, para que se rebelassem contra Roma. Então, alguns historiadores eles têm essa teoria de que Jesus faria parte desses dois últimos grupos. E a gente vai ver que ele vai enfrentar muito ao longo da história dele, tanto os fariseus como os saduceus. Aí, ao longo da vida de Jesus, ele começa a perambular tanto pela Galiléia, quanto pela Samaria, quanto pela Judéia, e ele começa a pregar, e muitas das coisas que ele prega, primeiro, dialoga com uma população em crise, uma população pobre, e segundo, contraria os interesses de quem estava no governo, que naquele período, o governo religioso, que tem um desdobramento político, que naquele momento estava nas mãos do grupo religioso saduceus. Agora pensem comigo, vamos raciocinar um pouquinho, pessoal. Ó, mano, se liga. Um local em crise, ocupado pelos romanos. Os romanos cobravam pesados impostos, população pobre sem comida. Aí chega um mano e fala assim, ó, em cima do monte: e aí, pessoal, chega aí, vamos ouvir minha fala. Ah, mas nós estamos com fome. Não, traz pão aí que eu vou multiplicar os pão. Traz peixe que eu vou multiplicar os peixes. A população olhava para aquilo e falava: nossa, velho, faz mó cara que eu não como, faz mó tempo que eu não como, mano. O cara veio aqui e multiplica o negócio. Jesus tratava leprosos, mulheres adúlteras, cobradores de impostos, bandidos, da mesma maneira. As pessoas começaram a chegar ali como uma forma de igualdade. Falaram: nossa, cara, o mano trata todo mundo parecido. Como que é isso? Leprosos, por exemplo, a doença de lepra, quando o cara se via com doença de lepra, ele achava que era uma maldição divina. Jesus abraçava esse tipo de cara. E ele foi andando pelas 3 regiões ali do reino de Israel e pregando contra o status quo, ou seja, contra as pessoas que estavam ali no poder, fazendo uma espécie de leitura, segundo ele, deturpada da religião judaica. Bom, depois de toda essa peregrinação aí, no alto dos seus 30 e poucos anos, Jesus Cristo resolve, depois que ele tem todos os apóstolos, ele já é um cara muito popular e tal, ele resolve ir até a Judéia, até Jerusalém, que naquela época era como se fosse uma capital religiosa do reino de Israel. Então ele vai, a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, ele chega junto com um monte de gente, com seus seguidores ali dentro de Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele é recebido por uma galera, isso no domingo, tá? A gente já tá falando da Semana Santa. Na segunda-feira, ele vai ao templo para orar para Deus, e naquela época o templo de Israel era onde você resolvia a maior parte das coisas. O poder judiciário estava lá, o poder político, etc. Ele chega naquele local e ele vê uma pá de comerciante, mano. Um monte de cara vendendo coisa, vendendo pomba, vendendo animal para sacrifício, e uma população pobre em volta do templo. Enquanto ninguém que era pobre conseguia entrar, vários caras ricos, saduceus, estavam lá dentro do templo. Cambista dentro do templo, que era o cara que trocava a moeda que o cara trazia lá da Galiléia para a moeda romana. Cobradores de impostos. Pô, aí Jesus surtou e falou assim: mano, vai todo mundo embora daqui. Ele, o discípulo dele, ele começou a quebrar o templo. E ao quebrar o templo, a população que estava lá fora começou a se revoltar também. E aí, os saduceus, os comerciantes e os sacerdotes do templo começaram a sacar que Jesus Cristo poderia ser um perigo revolucionário. Ou seja, poderia ser um homem que oferecia perigo ao sistema por conseguir incitar a população. Na época isso era um crime. Isso era um crime que a pena maior desse crime era a crucificação, era a execução pública. Esse crime chamava-se sedição, que era o fato de você incitar uma revolta ou incitar um motim contra as autoridades vigentes, que eram as autoridades que diziam que eram nomeadas por Deus. Bom, Jesus se retira da cidade de Jerusalém e aí os sacerdotes do templo de Israel, e aí a gente vem com o nome de Caifás, que era o sumo sacerdote da época, eles conspiram, buscam Jesus através da traição de Judas, entregam Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um interventor romano. Então, o Sinédrio, existia um órgão chamado Sinédrio, uma instituição
judaica, que eram os principais juízes e anciões ali, que decidiam o que ia acontecer com o prisioneiro. Só que tudo que o Sinédrio decidia, era uma espécie de STF, tinha que passar depois pelo Pôncio Pilatos, que era o enviado romano, já que a Judéia, o reino de Israel, passava por uma intervenção romana. E o Pilatos falou assim, mano, por que vocês querem que eu execute esse cara? Pô, esse cara é perigoso, tal. Aí ele falou, da onde que ele veio? Da Galileia. Então, peraí, eu vou ter que consultar o rei da Galileia para ver se realmente eu posso prender esse cara e executar, vou ver o que ele acha. Enviou o caso pro rei da Galileia, que era o Herodes Antipas, lembra que eu falei para vocês que ele era filho de Herodes o Grande, ele era muito considerado, ele falou assim, ó, eu não acredito que esse cara aí possa oferecer algum problema, não acho que ele cometeu crime, falar que é rei dos judeus, ou querer se mostrar como rei dos judeus não é um crime, então para mim não precisa executá-lo nem prendê-lo. O caso volta para Pôncio Pilatos e os sacerdotes, os saduceus, que dominavam a política do local e a religião, insistiram que Jesus teria que ser crucificado, executado. O Pilatos faz o quê? Não, beleza, vocês querem que o cara seja executado? Então firmeza. Demorou. Eu vou colocar o cara então para a população decidir se vai ou não executar. E aí houve uma campanha muito forte de difamação a Jesus Cristo. Colocam do lado dele um homem chamado Barrabás, que a historiografia não diz que é um ladrão. Ela fala que possivelmente ele era um cara como Jesus, alguém que incitava revoltas. E a população resolve crucificar Jesus e deixar Barrabás vivo. Era uma tradição de Páscoa, da Páscoa judaica, que acontece 3 dias antes da nossa Páscoa. É uma tradição da Páscoa judaica de soltar um dos prisioneiros que estavam condenados à morte. E aí Jesus é executado. Jesus é executado e o seu principal crime é se dizer rei dos judeus, que não era um crime previsto na lei antes. Ele passou por um julgamento dentro do Sinédrio, que não era um julgamento romano também, que geralmente era um julgamento público. Ele não teve advogado e foi simplesmente executado. Toda essa história de Jesus, ela é escrita sistematicamente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram evangelhos que foram escritos 50, 70 anos depois, quando o cristianismo, que é a religião que veio de Cristo, entrou em Roma. E o cristianismo entrou em Roma dialogando com os pobres, no momento que Roma também estava em crise. E aí, essa imagem de Jesus revolucionário foi muito mostrada em Roma e os pobres romanos que sofriam muito aderiram a essa filosofia, a essa religião. E aí Jesus virou um homem revolucionário, um líder religioso revolucionário que foi reverenciado pelas pessoas. Ao longo dos anos, outras interpretações foram sendo feitas e hoje muitas delas dizem que Jesus na verdade não era um revolucionário. Mas nós do Iconografia da História achamos isso e trouxemos essa tese até vocês. Espero que vocês tenham gostado. E galera, nos sigam nas redes sociais, tá? Não esquece de se inscrever, se ainda não deixou seu like, deixa aqui. A gente precisa dos comentários de vocês aqui embaixo também para dizer o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar do canal, o que a gente pode fazer de melhor para vocês, né? Como a gente pode melhorar, as referências estão aí embaixo e qualquer coisa, dá um toque. Tamo junto, galera. Um abraço.